Muito bem, então no estudo anterior nós podemos analisar a postura da Igreja Adventista frente à guerra. Primeiro dos pioneiros durante a Guerra Civil norte-americana e depois a apostasia em 1914 durante a Primeira Guerra Mundial. Vimos como eles aceitaram ir à guerra, como infringiram o sábado e como inclusivamente mataram também pessoas no dia de sábado. Agora, claro, isso houve então uma separação, houveram 2% dos membros da Igreja Adventista que se quiseram manter fiéis aos 10 mandamentos, fiéis ao Senhor, e como tal então não aceitaram nem infringir o mandamento do sábado, nem infringir o 6º mandamento, não é? Dessa maneira eles acabaram por ser expulsos da Igreja pela sua conduta anticristã, segundo os documentos que nós vimos adventistas, não é? Foram chamados anticristãos ou tiveram uma conduta anticristã unicamente porque quiseram guardar os mandamentos de Deus. E então esses 2% terminaram expulsos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, quando a guerra terminou, em 1918, começou a haver uma aproximação entre estes dois grupos, portanto, aqueles que expulsaram e aqueles que foram expulsos, para ver se poderiam chegar a algum consenso ou, inclusivamente, a uma união para que a Igreja pudesse estar novamente unificada e ser uma. E então combinaram encontrar-se ou reunir-se alguns dirigentes na Alemanha, porque na Alemanha foi o grande centro, quando se iniciou a guerra desta questão da Igreja Adventista. E então combinaram encontrar-se no colégio de Friedenzoll, na Alemanha. E nós vamos então estudar um pouco disso que foi feito em Friedenzoll, dessa reunião. Vemos que acordos é que foram realizados aí, se foi possível chegar a algum acordo, aliás, e quais foram as posturas das duas partes, portanto, aqueles que foram expulsos e aqueles que a expulsaram. E então nós aqui podemos ver aqui o protocolo de Friedenzoll. Este protocolo foi aquilo tudo que foi feito, não é? Que foi realizado, que foi debatido nesta reunião em Friedenzoll. Então criou-se um protocolo, o protocolo de Friedenzoll, que existe, penso que em 4 ou 5 idiomas. Eu tenho uma edição em espanhol, portanto as páginas que eu colocar aqui, as referências, serão sempre dessa edição em espanhol. Portanto, então no protocolo de Friedenzoll nós vamos agora analisar e vamos ter em consideração este texto de Isaías, capítulo 3, versículo 12, que diz: "Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas." Este texto é bem aplicável para a situação da Igreja Adventista daquela altura, como os líderes estavam a dirigir para maus caminhos as pessoas que dirigiam, as pessoas que estavam ao seu encargo. Então a Irmandade estava a ser mal encaminhada pelos dirigentes, pelos líderes adventistas. E tinha sido, inclusivamente, durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então vejamos agora as perguntas que realizaram os membros do movimento da Reforma, a quem os adventistas chamaram movimento opositor. Portanto, eram aquelas pessoas, aqueles 2% que se mantiveram fiéis aos mandamentos de Deus. Então eles, neste período, quando se encontraram em Friedenzoll, fizeram algumas questões e aqui podemos encontrar algumas delas. Que posição toma a Conferência Geral referente à resolução que tomou a direção alemã desde o ano 1914 em relação ao 4º e 6º mandamento? Que provas existem de que não seguimos a regra bíblica com os nossos irmãos? Que posição tem atualmente a Associação Geral dos Irmãos Norte-Americanos referente aos testemunhos da irmã White? Em primeiro lugar, são inspirados por Deus ou não? Segundo ponto, seguiremos proclamando a reforma para a saúde como braço direito da mensagem ou não? Então aqui nós já vemos alguns pontos muito interessantes. O movimento da reforma, quando se apresenta nesta reunião, então traz algumas perguntas. E estas são muito importantes. Portanto, questionam se a Igreja Adventista continua a ter a mesma postura em relação à guerra, se continuam a infringir o sábado e se continuam a matar. Se isto é aplicável e se eles continuam então a defender estes ideais para a dominação religiosa. Também questionam sobre a questão dos escritos de Ellen White e sobre a reforma da saúde. Quer dizer que
por estas questões estarem a surgir, é porque possivelmente dentro da Igreja Adventista já estava a haver um afastamento destes princípios. E por isso é que são colocadas então estas perguntas. E então qual foi a resposta de Conradi? Conradi, que era o líder da divisão europeia da Igreja Adventista. E então, a estas perguntas, Conradi respondeu: a Bíblia ensina, em primeiro lugar, que participar na guerra não é uma transgressão do sexto mandamento. E, em segundo lugar, que combater no dia de sábado não é uma transgressão do quarto mandamento. Vejam esta postura dos líderes da Igreja Adventista. Como é que é possível que participar numa guerra não é infringir o sexto mandamento? Como é que nós participarmos em atos violentos ou participarmos nessa máquina de Satanás, não é? Seja de que maneira for, como é que isso não é infringir o sexto mandamento? Seja direta ou indiretamente. E também diz que não é infringir o sábado. Como é que nós, estando a participar numa guerra, no dia de sábado, não estaremos a infringir o sábado? Mas essa foi a questão levantada por Conradi, ou a resposta dada por Conradi, não é? À questão levantada pelo movimento da Reforma, e então afirmando que sim, que se podia ir à guerra e que se poderia infringir o sábado e que se poderia infringir o sexto mandamento. Acreditamos que vocês, e a opinião que vocês têm, está errada. Acreditamos no quarto mandamento como sempre. No entanto, não estamos de acordo com a vossa interpretação deste ponto. Foi-nos difícil estabelecer uma norma geral para um caso de guerra. O problema da guerra é talvez muito mais complicado que outros problemas que temos. Não é tão simples como os 10 mandamentos ou uma mera exposição bíblica sobre João 3,16. Depois de examinar cuidadosamente o assunto, verificamos que este nos confundia grandemente. Eles estavam confundidos com o vinho de Babilônia. Mas ainda assim, no meio de tanta confusão, tomaram uma decisão. Reconheceram que estavam confundidos, que não sabiam qual era a resposta correta, mas ainda assim tomaram uma posição. Uma posição que não foi da parte de Deus, mas foi da parte do inimigo de Deus. Vejamos também o orgulho de Conradi. Nenhuma organização que se tenha levantado contra nós permaneceu de pé. Temos 75 anos de experiência e desafio qualquer pessoa para que me diga apenas um movimento que conseguiu subsistir depois que os seus apoiantes nos tenham abandonado. Nenhuma organização conseguiu subsistir ao nosso lado. Estamos preparados a aceitar que somos pessoas falíveis, mas nem por um minuto podemos conceber que nos afastamos do caminho verdadeiro e que outro movimento nos deve substituir. Acreditamos que ainda nos encontramos no caminho original desta obra. Eu também vos digo que no nome do Senhor não tereis progresso. Estes movimentos apóstatas não são de Deus e vocês não podem subsistir. Esta foi quase como uma profecia de Conradi, dizendo que nenhuma denominação religiosa poderia subsistir ao lado da Igreja Adventista. E ele fala inclusivamente de um prazo de tempo de 75 anos. Muito bem, este movimento de reforma já tem mais de 100 anos e continua a subsistir. E pela graça de Deus há de subsistir até a segunda vinda de Jesus, sem termos alianças ecuménicas, sem nos unirmos com outras igrejas, sem participarmos em guerra e sem também infringirmos o quarto mandamento da lei de Deus. Última tentativa de reconciliação. Isto é muito interessante porque, como em 1920, esta tentativa de reconciliação entre a Igreja Adventista e o movimento de Reforma não deu certo, então os membros do movimento da Reforma perguntaram aos dirigentes que estavam ali, alguns dirigentes da Igreja Adventista, se haveria algum apelo maior ao qual eles podiam dirigir-se para chegar-se a um consenso, para ver se a Igreja Adventista se poderia arrepender de seus pecados, das suas ofensas a Deus. E então foi dito que haveria um congresso da Associação Geral Adventista em São Francisco no ano de 1922. Portanto, 2 anos após o protocolo de Fredensow, esta reunião de Fredensow. E então, sabendo disto, os membros e os líderes do movimento de reforma então tentam também neste congresso da Conferência Geral da Igreja Adventista falar aos
aos delegados de todo o mundo para terem conhecimento daquilo que tinha acontecido realmente e para ver então se poderia haver um arrependimento sincero da Igreja Adventista. E então é isso que vamos estudar neste ponto. Leamos o texto de Isaías 9:16. Porque os que guiam este povo o desencaminham, e os que por eles são guiados são devorados. E aqui podemos novamente aplicar este texto, tanto aos dirigentes adventistas como àqueles que eram guiados por estes dirigentes. Vejamos então esta carta escrita por Spunk Noble, um membro do movimento da Reforma, e até ele escreve esta carta para a direção da Igreja Adventista. E diz: rogamos amavelmente à Associação Geral que, por motivos de consciência, dar-nos a oportunidade de apresentar as nossas questões de consciência a todos os delegados da Conferência Geral reunidos em Assembleia nos dias 11 a 31 de maio em São Francisco, para receber resposta mediante claras resoluções conforme a lei ou testemunho, pois a direção anterior, referindo-se à de Fridenceau, foi muito deficiente. Para a discussão sobre a questão religiosa, elegemos e autorizamos 2 irmãos. É um desejo do coração seguir Jesus e edificar na causa do seu reino, a verdade presente. Estamos preparados para retratar-nos em todos os pontos doutrinários onde se comprove, conforme a lei e o testemunho, que estamos errados. A nossa oração nestes dias é que o Senhor ajude para que esta discussão, como a de Atos 15, seja para fazer avançar a obra de preparação para a vinda de Jesus e para que rapidamente se cumpra a promessa de Apocalipse 8:1 e o nosso Senhor possa vir em breve nas nuvens. Amém. E aqui temos os irmãos que escreviam de vários países, portanto podem ver que o movimento de reforma já se tinha espalhado para vários países. Aliás, quando inicia a reforma, começam a surgir irmãos em vários países, sem ter contacto uns com os outros, porque havia a guerra, não conseguiam contactar-se uns com os outros, mas foram aparecendo em vários países irmãos, não é? E depois, quando termina a guerra, começam a saber que existem então vários irmãos em outros locais do mundo também, que também se reformaram, não é? Que não permitiram que aquilo que a Igreja Adventista estava a implementar pudesse também fazer parte da sua vida e não aceitaram infringir os 10 mandamentos. E então aqui temos a carta escrita, e é muito interessante porque diz que estavam prontos para se retratar se a lei ou testemunhos pudesse indicar que eles estavam errados, não é? Então esta foi a carta que foi enviada para os delegados da Conferência Geral, não é? Da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, como a carta não foi respondida, então é enviada uma segunda carta. São Francisco, 11 de maio de 1922. Um convite público à Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, reunidos em São Francisco. Tendo em vista o silêncio da parte dos nossos irmãos dirigentes, como também das conferências dos Adventistas do Sétimo Dia, com respeito aos chamados que foram dirigidos da parte de irmãos e grupos que estão interessados numa reforma que se desenvolveu nos últimos anos e que trabalhou agora com fins organizadores neste e em outros países, parece-nos necessário e justificado este chamado. Esperamos uma resposta pública e verdadeira às seguintes perguntas. A que será uma demonstração de direito ou uma confissão da falta ou erro de que é chegado o tempo de realizar uma reforma completa? E então as perguntas levadas por estes 2 delegados do movimento de reforma eram diversas e iam expressadas da seguinte maneira. Está a direção dos Adventistas do Sétimo Dia ainda nos princípios da nossa fé no que refere na declaração que foi feita de que é o dever dos Adventistas do Sétimo Dia cumprirem o serviço militar em tempo de guerra? Incitar os membros a transgredir o sábado no serviço militar? Proporcionar ao Estado, para colaborar na guerra, os meios sagrados que estavam destinados unicamente para o avanço da obra? Excluir membros por protestar contra estas situações? Justificar os que faziam as coisas acima mencionadas? Querem, como Associação Geral, justificar o caminho empreendido ou estão dispostos a rejeitá-lo e insistir com as outras associações ou campos a fazer o mesmo? Mantêm no alto os princípios da fé, doutrina e vida conforme o exige a Bíblia e os testemunhos ou uma diferença entre ensino e prática?
A reforma para a saúde, que é o braço direito da mensagem, é menosprezada por muitos pastores e doutores, pois muitos irmãos não recebem a verdadeira instrução nem exemplo correspondente. As escolas adventistas usam textos de estudo que comprometem a fé e o desenvolvimento do caráter das crianças. Os sanatórios adventistas adaptam-se mais e mais aos princípios mundanos na doutrina e na prática, em vez de se guiarem pelos originais. Aprova-se a exclusão de membros da Igreja feita sob a pressão dos dirigentes, quando na vida e na doutrina dessa gente não se encontra nada que esteja em contradição e, com mais razão, quando esta exclusão se fez sem motivo e sem permissão de interrogatório público? Se não se faz uma reforma cabal entre o povo de Deus, o Senhor apartará o seu rosto de nós. Em que se opõem os princípios originais desta mensagem, todos os chamados que vos foram feitos, ou há tendências que estarão em oposição aos esforços particulares da reforma prometida nos testemunhos? Onde existe na congregação um movimento que corresponde a estas aspirações em todos os detalhes e no qual podemos depositar as nossas esperanças? Se faltar uma ou outra coisa, podemos pretender asseverar que a congregação deu as costas à sua cabeça, Cristo, e encontra-se no caminho de volta para o Egito. Portanto, nós aqui podemos ver, através desta segunda carta enviada aos dirigentes e aos delegados, que aliás nunca chegou a ser entregue aos delegados, porque os dirigentes se marcaram as cartas e não partilharam o conteúdo com as pessoas, não é? Mas vemos aqui uma série de tópicos, de pontos, onde este movimento de reforma estava a questionar a Igreja Adventista se continuavam, se não tinham mudado e se mantinham fiéis aos princípios, não é? Agora, infelizmente, essa carta também não foi respondida porque a Igreja Adventista sabia muito bem que já não se mantinha fiel aos princípios originais que deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, como tal, não responderam também a esta segunda carta. Como não responderam a esta segunda carta, uma terceira carta ainda foi enviada. A reforma anelada por muitos irmãos tornou necessária uma cuidadosa consideração destas questões que causam a separação, porque apenas uma reforma completa produzirá, segundo os testemunhos, uma mudança na Igreja. Finalmente, acreditamos que a rejeição destas questões de consciência significa uma tutela espiritual e um domínio sobre a Igreja. A Igreja de Cristo, como guardião da verdade, não tem motivos para se afastar de discussões sobre questões importantes relacionadas com a lei de Deus. Mas, infelizmente, a Igreja Adventista não quis entrar nestas discussões ou neste debate sobre a lei de Deus porque sabiam que estavam a infringir, não é? Portanto, esta foi a terceira carta então enviada pelo movimento de reforma para ver se conseguia ter uma reunião com os delegados, a expor aos delegados o que tinha acontecido em realidade, não é? A explicar o porquê que eles começaram então o movimento de reforma depois de terem sido expulsos da Igreja injustamente, explicando que a profecia Ellen White falava justamente desse movimento de reforma e questionando o porquê da Igreja Adventista se ter afastado dos princípios, infringir o sábado e também infringir o sexto mandamento do não matarás, não é? Porquê que isso teria acontecido e se eles mantinham essa postura a partir desse momento. E então, como as cartas não foram respondidas, nenhuma delas, esta terceira carta também não foi respondida, então dois membros do movimento de reforma tentaram aproximar-se, tentar falar com os delegados, tentar entrar na reunião, mas foram interceptados por Daniels, que era o presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia nessa altura. E então aqui nós vemos a resposta que Daniels deu a esses dois representantes do movimento da reforma. Nunca poderíamos permitir que essas perguntas fossem trazidas perante toda a delegação da Associação Geral, porque originaria a maior desordem que jamais tivemos. Não podemos fazer chegar esta questão perante toda a totalidade de delegados. Vocês estão errados e são de Satanás. Então esta foi a resposta de Daniels. Não permitiram que a questão chegasse ou que aquelas questões chegassem aos delegados. Não permitiram que a verdade fosse descoberta. E infelizmente muitos membros da Igreja Adventista foram enganados e infelizmente continuam enganados no dia de hoje. Porquê? Porque a direção continua a não dizer todas as verdades, aquilo que se passa dentro do mundo adventista, aos seus membros. E os membros acabam por ser enganados e os fiéis que se mantêm lá acabam por ser também contaminados por aqueles que entram e que podem exercer
ou que podem fazer tudo o que querem dentro da igreja. Quase que não há uma diferença já nos dias de hoje, infelizmente, entre uma igreja evangélica ou uma igreja católica para com a igreja adventista, não é? E então esses fiéis acabam por ser também corrompidos, porque os líderes então acabam por guiar por maus caminhos os seus membros. E então a acusação de Daniel foi esta: vocês estão errados e são de Satanás. São de Satanás unicamente porque querem guardar os mandamentos de Deus, não é? Parece que é incoerente, que não é lógico, mas isto foi realmente o que aconteceu. E é importante nós lermos este texto de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, página 260. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção da obra, tem procurado, em nome da Associação Geral, executar planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da Associação Geral representada por esses poucos homens como a voz de Deus. Ellen White diz claramente que há certas alturas, e aquela foi uma delas, não é? Em que aquelas pessoas já não podiam ser consideradas como a voz de Deus, justamente por causa das suas políticas, justamente por causa da sua atitude em relação à guerra. Passemos então para outra parte agora, para outro tópico, que é a liberdade de consciência. Vamos ler aqui a cita de Lar Adventista que diz: os homens não estão em liberdade de fazer uma norma de lei para si, a fim de abandonar a lei de Deus e satisfazer as suas próprias inclinações. Então, a posição adventista perante a guerra, já lemos no tema anterior, mas vamos ler qual foi a posição que a Igreja Adventista tomou perante a guerra. Então, eles afirmaram que deve deixar-se que cada um atue segundo o ditado da sua consciência. Okay? Portanto, o que a Igreja Adventista defendeu na altura era que a consciência é que deveria dirigir cada pessoa. Portanto, se uma pessoa, a consciência lhe dissesse que não deveria ir à guerra, ele não ia. Se a outra lhe dissesse que sim, que devia ir à guerra, matar e infligir o sábado, então que fosse. E esta tem sido uma postura ao longo dos anos. A partir desse momento, tem sido visível sempre dentro da Igreja Adventista. Portanto, se a consciência de um homem disser tal coisa, ele pode fazê-la, não é? E, infelizmente, isto não é algo que nós podemos encontrar tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. É algo que não é correto, é algo que não é verdadeiro. Então nós vamos analisar alguns textos para verificar que realmente essa postura não é correta. Todo o ser humano é livre de decidir segundo a sua consciência, mas quando decide algo contra a vontade de Deus, deve enfrentar os resultados. Surgem as perguntas: somos livres para pecar? Concede a liberdade ao Espírito de Deus a alguém para que peque? A liberdade que têm os seres celestiais nos mundos não caídos implica que eles se possam opor aos requerimentos específicos de Deus e ainda assim manter a sua posição no céu? Mas a pergunta que pode causar maior alerta e dúvida é: será que uma igreja pode dar liberdade aos seus membros para pecarem, deixando que cada um decida, sem delinear claramente os princípios divinos e sem tomar medidas contra o transgressor? Portanto, somos livres para pecar? O Espírito de Deus permite o pecado? O pecado pode passar sem consequência dentro da igreja? A liberdade é um dom que Deus concede ao homem, pois é a essência do reino de Deus. Mas essa liberdade de decisão tem implicações tanto temporais como eternas. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Portanto, somos livres para escolher, mas as nossas decisões trarão uma consequência. Não é que se a nossa consciência nos é para fazer ou para atuar de tal maneira que estará correto, porque todos nós temos consciências diferentes, não é? E a minha consciência pode dizer que está bem em certo ponto e a outra pessoa dizer que está mal. Como é que nós nos poderemos guiar? Pela nossa consciência ou pela palavra de Deus? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusares e for rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Deus nunca violenta a consciência de ninguém.
Com palavras de amor suplica o homem, mas este não pode contestar como contestou o povo de Israel. Não andaremos, não escutaremos. Deus não força a consciência para obter obediência, mas isso não implica que o desobediente não sofrerá o resultado da sua decisão. Vejamos este texto do grande conflito. Deus nunca força a vontade ou a consciência, porém o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não podem seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à oposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Este texto é muito interessante porque diz que Satanás utiliza meios eclesiásticos para então moldar a consciência das pessoas à sua maneira e que muitas vezes faz isto também transgredindo ou fazendo as pessoas transgredir a lei de Deus. Isto foi exatamente o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando então foi dada esta suposta liberdade de consciência para as pessoas atuarem conforme entendessem. E entenderam de que maneira? Ir à guerra. Porque se nós não estamos com Deus, estamos com Satanás. Não existe meio termo. Mas como toda a liberdade, a consciência também tem os seus limites, para que não se converta em libertinagem. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos dou. Porém, a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Portanto, existe liberdade, mas a liberdade tem limites. Ou seja, se nós infringimos com essa liberdade aquilo que Deus nos ordena, converte-se em libertinagem. E deixamos de estar agora a obedecer a Deus e passamos a estar a obedecer a Satanás. Vejamos então agora a posição final da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, houve o protocolo de Fridenceau, e em Fridenceau não se quiseram reunir, aliás, houve a reunião de Fridenceau e nessa reunião não se quiseram arrepender, continuaram com a sua postura e afirmaram que cada um então tinha liberdade de consciência para seguir conforme a consciência lhe dissesse. Em 1922 foram enviadas 3 cartas, tentou-se a falar com os delegados da Igreja Adventista para comunicar aquilo tudo que tinha acontecido e como é que a Igreja se tinha afastado dos parâmetros iniciais dos pioneiros e da própria Igreja Adventista do sétimo dia, mas isso também foi recusado, não quiseram saber, mantiveram-se no mesmo caminho, aceitando a guerra, aceitando infringir o 4º mandamento, aceitando infringir o 6º mandamento também. E agora, em 1923, portanto, um ano depois da reunião da Associação Geral dos Adventistas em São Francisco, portanto, um ano depois, há uma tomada de decisão também. Vejamos o que foi dito em Gland, Suíça. A Junta Diretiva da Divisão Europeia dos Adventistas do Sétimo Dia, reunida em congresso em Gland, Suíça, depois de ter considerado cuidadosamente os assuntos da observância do sábado e o serviço militar, o porte de armas tanto em tempo de paz como de guerra, declara unanimemente a favor do ensino geral dos seus irmãos de dita Igreja em todo o mundo. Concedemos a todos os membros da nossa Igreja absoluta liberdade para servir o seu país, em todo momento e em qualquer lugar, de acordo com os ditados das convicções pessoais da sua consciência. Então agora dizem, ainda vão mais longe, não é só em tempos de guerra, mas em todo lugar, em qualquer altura, se quiserem fazer porte de usar armas, podem usar, se quiserem ir à guerra, vão, se quiserem trabalhar como seguranças privados e que usem armas, poderão fazê-lo. Portanto, basicamente, foi esta a decisão, a resolução tomada pela Igreja Adventista na Europa, não é a nível europeu, que já antes tinha sido tomada também a nível mundial. Agora, como é que uma igreja pode realmente viver tranquilamente com isto e ensinar que a consciência é que dirige, a consciência pessoal? Não somos dirigidos pela Bíblia, não somos dirigidos por Deus, mas sim pela nossa consciência. O problema é que, como já dissemos, a nossa consciência pode estar errada muitas vezes. Podemos constatar a diferença entre a posição bíblica e a declaração dos princípios sobre a liberdade de consciência tomada pela direção da Igreja Adventista na reunião de Gland, Suíça, no dia 2 de janeiro de 1922.
Será isto correto? Será isto o que Deus deseja para nós? Leiamos uma cita da irmã White sobre este tema para tomarmos as devidas conclusões. Não basta ao homem julgar seguro seguindo os ditames da sua consciência. O ponto a ser assentado é: está a consciência em harmonia com a palavra de Deus? Senão, não pode ser seguida com segurança, pois enganará. A consciência precisa ser esclarecida por Deus. Portanto, a Igreja Adventista ensinou muito bem que cada um siga os ditames da sua consciência. Mas a serva do Senhor vem dizer: não. Os ditames da vossa consciência têm de estar de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz: guardem o sábado, não infringam o sexto mandamento, então não o poderão fazer. Uma pessoa não tem a liberdade para escolher por nós próprios sem termos uma condenação. Agora, para escolher, temos liberdade, claro que sim. O Senhor colocou dois caminhos sobre nós, colocou a bênção e colocou a maldição. Agora, haverá os prémios de uma ou as consequências de outra, não é? Agora, a nossa liberdade termina debaixo de Deus, não é? Sob Deus, quando permitimos que essa liberdade entre em rebelião contra a lei de Deus. A partir dessa maneira, a partir desse momento, a nossa liberdade como filhos de Deus termina e passamos agora a exercer uma liberdade, mas como filhos do inimigo. Vejamos agora um pouco também sobre o livre-arbítrio. Deus, quando nos formou, concedeu-nos livre-arbítrio, que se define pela eleição entre o bem e o mal. O Senhor deixou que tomássemos a importante decisão de obedecer-lhe ou não. Não obstante, a sua grande misericórdia e clemência ao dar às suas criaturas essa liberdade, não terá por inocente quem escolha o mal e peque contra ele. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de sua beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração. Portanto, o cristão utiliza a liberdade de consciência para poder servir a Deus melhor e não para fazer a sua própria vontade. 1 Pedro 2,16 diz: como livres e não tendo a liberdade como copa da malícia, mas como servos de Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Portanto, vemos que a liberdade tem algumas condicionantes. Somos livres, é verdade, temos livre-arbítrio para decidir, é verdade, mas devemos ter cuidado com as decisões que tomamos, para que essas decisões depois não recaiam sobre nós, que depois não exista uma condenação por causa das decisões que nós tomamos. Portanto, a liberdade de consciência, os ditames de consciência e o livre-arbítrio, Deus concedeu-nos, mas cuidado para não abusar, porque quando abusamos, entramos num campo e colocamos de lado a palavra de Deus, os seus mandamentos e as suas normas, aí já estamos a entrar no terreno do inimigo e seremos condenados por isso. Aqui vejamos também este texto: quem governa verdadeiramente o mundo. Será que são os homens com as suas consciências? Ou será que é alguém? Será que é outra pessoa? Fossem os homens livres para se apartar das reivindicações do Senhor e estabelecer uma norma de dever para si mesmos, e haveria uma variação de normas para se adaptarem aos vários espíritos, e o governo seria tirado das mãos de Deus. A vontade do homem se tornaria suprema, e o alto e santo querer de Deus, seu desígnio de amor para com suas criaturas, seria desonrado e desrespeitado. Então vemos este texto que é muito interessante. Quem governa o mundo é Deus. Se nós aceitamos que é a nossa consciência que dirige o mundo, que dirige o nosso ser, então, como todas as pessoas têm a sua própria consciência, o seu próprio entendimento, então haveria uma variação de normas enorme. Todas as pessoas teriam a sua opinião, e como poderíamos afirmar ou como poderíamos chegar a uma conclusão de qual dessas opiniões é que seria a correta. E então, ao fazer isto, estaríamos inclusive a desonrar a Deus. Portanto, existe uma única norma, que é a norma que se encontra na palavra do Senhor.
São os 10 mandamentos, aquilo que a Bíblia nos diz. Nós não podemos afirmar que a nossa consciência nos guia. O Espírito Santo guia-nos, é verdade. E muitas vezes fala a nossa consciência, é verdade. Só que nós devemos ter atenção para ver se isso que nós estamos a receber, que a nossa mente está a processar, se realmente está de acordo com a palavra do Senhor. Porque senão não será o Espírito Santo. Será outro ser que nos está a colocar esses pensamentos dentro da mente. Portanto, devemos sempre considerar tudo e comparar tudo com a palavra do Senhor. Se está contra a palavra do Senhor, não pode ter vindo de Deus. Deus nunca deu liberdade aos homens para se afastarem dos seus mandatos. O Senhor declarou a Israel: não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem lhe parece aos olhos. Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ao decidir que caminho traçar para a nossa vida, devemos perguntar-nos se está de acordo com a vontade de Deus. Provérbios 14:12 diz claramente que há um caminho que ao homem parece direito, parece correto, mas que esse fim são caminhos da morte. Portanto, tentemos não escolher o caminho da morte. Escolhemos o caminho de vida. Deixemos que seja o Senhor a governar a nossa vida. Colocamos os nossos pensamentos em harmonia com a palavra do Senhor. Vejamos se realmente são de acordo com aquilo que o Senhor nos diz. Que não seja um líder, que não seja uma direção a dizer-nos: não, vocês têm liberdade para fazerem aquilo que querem, segundo vos diga a vossa consciência. Vocês podem infringir o sábado, vocês podem infringir o 6º mandamento. Não. Vamos comparar tudo com a palavra do Senhor. Sempre que os homens preferem seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus. Eles não terão lugar no reino do céu, pois se encontram em guerra com os próprios princípios do mesmo. Desconsiderando a vontade de Deus, estão-se colocando ao lado de Satanás. Vejam que o texto diz que eles não encontrarão, que não haverá um lugar para eles no reino dos céus, para estas pessoas, porque estão a colocar-se do lado de Satanás, o inimigo do homem. Não por uma palavra, nem muitas palavras, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Não podemos desatender uma palavra, por mais insignificante que nos pareça, e estar seguros. Não há um mandamento da lei que não se destina ao bem e à felicidade do homem, tanto nesta vida como na futura. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência a Ele como um dever sagrado, dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus da preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a Igreja, ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, quando surgir esta questão, será que vamos obedecer a Deus, ao governo, à Igreja, não é? A quem é que nós obedeceremos? Tem que ser sempre o nosso Pai Celestial. Não podemos deixar que líderes religiosos nos guiem para um engano, para ofender a lei de Deus, para ofender o próprio Deus. Nós sabemos que a Igreja Adventista continua a permitir que isto aconteça, que os seus membros participem na guerra, participem em atos violentos. Continua a infringir a lei do Senhor, nada mudou. E por isso é que Ellen White profetizou por uma reforma em 1913, e aliás, inclusive em anos anteriores também. Portanto, quando uma igreja, por mais alta que seja a sua vocação, se afasta da lei de Deus, o Senhor dá um período de graça, como deu aos judeus, por exemplo. E o período de graça da Igreja Adventista, aliás, começou em 1888, quando rejeitaram Cristo e rejeitaram a mensagem de Cristo, nossa justiça. Foi dado um período de graça até 1914, quando aceitaram depois de infringir a lei de Deus. E nesse momento terminaram por ser rejeitados como igreja pelo Senhor. Não como membros, porque membros nós sabemos que existem pessoas fiéis em todas as igrejas que irão ser salvas. Agora, a denominação religiosa Igreja Adventista do Sétimo Dia foi rejeitada pelo Senhor no ano 1914. Porquê? Porque depois de 1988 não aceitou os remédios que o Senhor lhe deu, mas bem, rejeitou-os e acabou depois por então infringir abertamente, continuando a infringir abertamente os 10 mandamentos da lei de Deus.
Outra coisa que nós precisamos de ver também é que não podemos confiar na nossa consciência porque a nossa consciência pode estar errada. A consciência, uma vez violada, fica grandemente enfraquecida. Carece da força de constante vigilância e oração incessante. Todas as nossas consciências foram violadas pelo pecado. Por meio da repetição do que é condenado pela palavra de Deus, a consciência do homem se endurece. E as deturpações e fraudes que se praticam durante muito tempo são tidas como naturais e sem importância para quem pisou os preceitos da lei de Cristo. Encontramos-nos com pessoas que perverteram de tal maneira a consciência que são incapazes de discernir as preciosas verdades da palavra de Deus. Portanto, vemos que a nossa consciência pode ser errada. Nós podemos estar equivocados, porque nós fomos já contaminados pelo pecado. Tantos anos de pecado. E agora nós já somos, muitas vezes, dirigidos ou influenciados por esse pecado que durante tanto tempo albergamos na nossa vida. Portanto, a nossa consciência pode estar equivocada, pode estar errada. Então, como é que nós podemos saber quando é que a nossa consciência está correta? Quando é que nós podemos confiar na consciência? Mas dirá alguém, minha consciência não me condena por não estar guardando os mandamentos de Deus. Na palavra de Deus, porém, lemos que há boas e más consciências. E o fato de não te condenar a tua consciência por não guardares a lei de Deus não prova que estejas sem condenação à vista divina. Leva a tua consciência para junto da palavra de Deus e vê se a tua vida e caráter são de acordo com a norma de justiça que Deus ali revelou. Poderás então determinar se tens ou não tens uma fé inteligente e que espécie de consciência é a tua. A consciência do homem não merece confiança, a menos que esteja sob a influência da graça divina. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada e assim leva os homens a toda a sorte de enganos, porque não fizeram da palavra de Deus o seu conselheiro. Muitos têm forjado o evangelho seu próprio, da mesma forma que substituíram a lei de Deus por outra, de sua própria feitura. Não basta o homem julgar-se seguro seguindo os ditames de sua consciência. O ponto a ser assentado é: está a consciência em harmonia com a palavra de Deus? Senão, não pode ser seguida com segurança, pois enganará. A consciência precisa ser esclarecida por Deus. Importa que se consagre tempo ao estudo das Escrituras e à oração. Assim, se estabelecerá a mente e fortalecerá e fixará. Muito bem, então esta é a chave. A nossa consciência tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Para nós sabermos se a nossa consciência está correta, temos que aprovar com a palavra do Senhor. Se nós conseguirmos verificar que sim, que está de acordo, então muito bem. A palavra do Senhor é clara que o dia do sábado é para descansar, não é para ir numa guerra, não é? Portanto, se nós conseguirmos que a nossa consciência diga isso, então nós estamos de acordo com a palavra do Senhor. Agora, se a nossa consciência nos disser muito bem, é sábado, mas não guardes o sábado, vai desrespeitar as leis do governo e vai à guerra. Então, dessa maneira, nós não estaremos a guardar, nós não estaremos de acordo com a palavra do Senhor e a nossa consciência estará errada. Mas vemos agora a responsabilidade individual e também a responsabilidade coletiva. Qual é a responsabilidade que nós temos como indivíduos e qual é a responsabilidade que a Igreja tem como uma denominação religiosa? Vejamos então, primeiramente, a responsabilidade individual. Cada ser humano, de acordo ao seu conhecimento e às vantagens que adquiriu, terá que prestar contas um dia perante Deus por todos os seus atos, pensamentos e palavras. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, agora que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Portanto, cada um tem uma responsabilidade individual. A Igreja não me irá salvar. A Igreja foi colocada no mundo para nos educar, para nos ensinar. Mas nós temos uma responsabilidade individual para com Deus, para com Jesus. E se nós sabemos que estamos a infringir a lei do Senhor e continuamos nessa denominação e a seguir as normas que eles estipulam e que ensinam, nós tornamos culpados também, não é? Portanto, devemos colocar a nossa consciência e a nossa vida em harmonia com a palavra do Senhor, porque temos essa responsabilidade. De outra maneira, haverá uma condenação sobre nós quando houver então um tribunal e quando o nosso nome for colocado no tribunal e formos julgados.
Mas existe também uma responsabilidade coletiva. A história de Acã ensina a solene lição de que, pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação até que a transgressão seja apurada e punida. O pecado é corruptor por sua natureza. Um homem infeccionado por sua lepra mortal pode comunicar a corrupção a milhares. Muitos não ousam condenar a iniquidade, não seja que por isso sacrifiquem posição ou popularidade. E por alguns é considerado descabido de reprovar o pecado. O pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre sua igreja até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos que incorretamente professam a Cristo. Estes são os que impedem as bênçãos de Deus de virem a Israel e acarretam fraqueza ao seu povo. Portanto, quando existe um pecado, esse pecado também é como uma lepra, como uma doença, que depois é transmitida também para os outros membros da igreja. Então o Senhor alerta sobre isso. Há uma responsabilidade coletiva. Se nós sabemos que alguém está em pecado, essa pessoa não pode constar como membro da igreja. Se é um pecado aberto, um pecado que esteja contra os 10 mandamentos, esses pecados tão graves, não é? Como estes de ir à guerra, matar, por exemplo, ou infringir o sábado. Se sabemos que existe algum irmão que está a infringir estes mandamentos, eles têm que ser colocados à parte da igreja. Podem assistir claramente à igreja, mas não podem constar como membros da igreja, porque é uma doença que começa a correr e começa a ser transmitida a todos os outros irmãos. Por isso é que o Senhor é claro a dizer que deve ser erradicado da igreja. E então agora vejamos a responsabilidade da igreja. Deus considera o seu povo como um corpo, responsável pelos pecados que existem em indivíduos em seu meio. Se os dirigentes da igreja negligenciam buscar com diligência os pecados que trazem o desfavor de Deus sobre a corporação, eles se tornam responsáveis por estes pecados. Portanto, vemos claramente que sabemos que existe um pecado. Se a direção da igreja sabe que existe um pecado num irmão e ele continua, a igreja permite que ele continue, então a igreja também se torna culpada deste pecado. Portanto, isso aconteceu durante a guerra, não é? Mas tanto membros como corpo diretivo infringiram a lei de Deus, não é? Portanto, não foi unicamente os membros, mas há uma responsabilidade da igreja para realmente afastar estes irmãos ou retirar-lhes a membresia se eles continuam a infringir a lei de Deus. Isto deveria ter acontecido naquela altura, em vez de terem sido os 2% a ser expulsos, deviam ter sido os 98% que deveriam ter ficado em disciplina, não é? Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Deus nos manda falar e não ficaremos silenciosos. Se há erros claros entre o seu povo e os servos de Deus continuam em frente, indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador. E são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. A Igreja é em grande medida responsável pelos pecados de seus membros. Ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isso. A palavra de Deus dá testemunho de que quando alguém segue o seu próprio caminho, leva uma vida de ignorância. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Se cada um faz o que quer, então dar-se-á uma situação de desordem e confusão. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Portanto, seguir o próprio caminho significa afastar-se da vontade de Deus, ou seja, ser desobediente. Seguir as próprias ideias sobre pontos que são claros nas Sagradas Escrituras é um sinal de apostasia e uma característica dos últimos tempos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Nem por uma vez Jesus, que estava livre do pecado, tratou de fazer a sua própria vontade. Fez sempre a vontade de Deus. Somos nós mais que Ele? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Retirando-se, mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Portanto, não é suficiente ser consciente da tua fé e maneira de proceder. Uma pessoa pode também ser consciente quando dirige os seus passos num caminho que não conduz ao céu. O fato de ser sincero não é uma prova que seja justo. Os sinceros motivos do seu coração não serão suficientes para transformar o erro em verdade. Paulo era consciente durante a perseguição dos primeiros cristãos, mas o seu zelo consciente era uma coisa má. O seu procedimento não foi santificado nem obteve o favor de Deus. Acreditava estar ao serviço de Deus, mas aquele que confia no seu próprio coração é insensato, pois devemos provar a nossa consciência através da palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui nós podemos ver que nem o próprio Jesus, nem Paulo tentaram fazer a sua própria vontade. E Paulo, que acreditava que estava a fazer o correto, mas que afinal estava a perseguir aqueles que eram verdadeiramente santos, não é? Ele era honesto, ele era fervoroso na sua fé, mas estava enganado. E quando descobriu que estava enganado, o que é que ele fez? Ele mudou de partido, não é? E então passou a pertencer ao povo do Senhor. E este é o convite que eu vos faço a vocês também. Se há algum irmão adventista que, infelizmente, ainda se encontra enganado, ainda não teve acesso à verdade e continua a pertencer a uma denominação que apostatou da verdade e que está a infringir abertamente os 10 mandamentos, eu convido-vos para que vocês possam vir para dentro do povo do Senhor. Tomem atenção à vossa responsabilidade individual para com Deus. Vocês não serão salvos pela Igreja. Serão salvos porque vocês, na vossa vida, acreditaram em Jesus e agora, retribuindo esse amor, vocês agora vão obedecendo àquilo que o Senhor lhes pede com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, tenham atenção e muita consciência. Não permitam que sejam guiados por líderes que já apostataram da verdade. E tenham presente esse vosso dever de retribuir a Deus aquilo que Ele fez por vocês. Portanto, vimos então, irmãos, a situação do protocolo de Fredensoa. Fazendo um pequeno resumo, vimos o protocolo de Fredensoa, não é? Aquilo que aconteceu, como não houve um acordo, como depois em 1922 também não aceitaram esse acordo, não aceitaram ver a verdade, arrepender dos seus pecados. Em 1923 a Igreja Adventista toma então agora a posição de dar liberdade a todos os seus membros, coisa que se tem mantido até este momento. E nós vimos então agora que a consciência também não é algo em que nós podemos confiar se ela não está em harmonia com a palavra do Senhor. Portanto, vamos continuar com este estudo. O próximo estudo é o último e peço então que continuem a acompanhar para entendermos então a história da Igreja de Deus através dos séculos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.